Olá, eu me chamo Juan Henriques, sou aluno orientado da professora Bluma Ganter Soares, no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros no Instituto de Macromoléculas professora Heloísa Mano. E aqui na Semana de Nanotecnologia 2022, eu vou apresentar o trabalho intitulado Revestimentos Anticorrosivos Autorreparantes contendo a nanoargila modificada com líquidos iônicos à base do cátion fosfônio. Primeiramente, contextualizando o trabalho, ele está norteado na solução, na resolução de problemas relacionados a materiais poliméricos, que no caso são os danos, a falha e a própria degradação natural do polímero. No caso, é conhecido que diversos tipos de danos podem ocorrer no material polimérico, e isso leva a problemáticas como problemas estéticos, redução do tempo de validade, o shelf life, falhas da função daquele determinado produto e até a propagação de danos para uma estrutura onde o polímero está agindo como um revestimento, uma cobertura. Então, existe a necessidade de alternativas e tecnologias que otimizem esse processo e estendam o tempo de uso dos materiais. Uma abordagem interessante é a formulação de materiais autorregenerativos, que eles vão ser materiais que exibem a habilidade de reparar a si mesmo e recuperar sua funcionalidade utilizando recursos disponíveis a eles. No caso, eu tenho um agente de reparo que vai atuar nesse dano, nessa estrutura que está danificada e restituir a propriedade original do polímero. No caso desse trabalho, o polímero de interesse é a resina epoxídica, que é um polímero termorrígido mais versátil utilizado em revestimentos, em adesivos, em diversas formulações, e tem todas essas características como flexibilidade, adesão, resistência térmica, durabilidade e uma elevada reatividade. Contudo, ele não é reprocessável, é suscetível a falhas mecânicas, então necessita-se uma atenção para melhora dessas propriedades. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo desenvolver revestimentos epoxídicos com propriedade autorreparante à base de sistemas nanoencapsulados contendo agentes de cura, inibidores de corrosão, no caso líquidos iônicos, que são capazes de promover a proteção de superfícies de aço carbono após danos mecânicos. E nesse sentido, como objetivos específicos estão o preparo dessas nanoestruturas, dessas dispersões e a avaliação da compatibilidade, das propriedades termomecânicas e anticorrosivas desses revestimentos. Como metodologia, nós temos que a primeira etapa é a síntese e caracterização das argilas modificadas, depois seguida por dispersão dessas argilas na resina epoxídica e aplicação dos revestimentos anticorrosivos, no caso para ação anticorrosiva, e avaliação de um autorreparo após o dano. A argila utilizada é a argila cepiolita, que é formada por nanoestruturas fibrosas, que no caso têm uma orientação de crescimento, e os líquidos iônicos utilizados foram líquidos iônicos à base do cátion fosfônio, com diferentes ânions e cátions, no caso fosfônios com cadeias longas, cadeias curtas, e baseados na trifenilfosfina. Como primeiros resultados e a discussão deles, tem-se que a parte da obtenção da argila modificada, que foi evidenciada pelos ensaios de infravermelho, onde a argila modificada com os líquidos iônicos apresentou picos referentes a estiramentos e modos vibracionais dos líquidos iônicos respectivos na modificação. Além disso, a análise termogravimétrica indicou uma perda de massa associada a compostos orgânicos, que no caso seriam produtos de degradação dos líquidos iônicos,
que foram também confirmados por análise de CHN, onde notam que o percentual de incorporação dos líquidos iônicos na argila vai de 4 a 17%. E após isso, foram avaliadas as dispersões dessas argilas na resina e foi indicado que os diferentes líquidos iônicos promovem diferentes mudanças na viscosidade da dispersão epóxi e cepiolita, em alguns casos aumentando a viscosidade, que é indício de maiores interações intermoleculares formadas, e em outros casos, um específico caso com L2, diminuindo a viscosidade, pode ser indício de um efeito lubrificante desse líquido iônico. No que diz em relação à estrutura curada, a gente analisou por DMA e tem-se dos resultados que há mudanças no módulo de armazenamento no platô vítreo, indicando reforço, em alguns casos, com alguns líquidos iônicos para resina epoxídica na utilização desse híbrido, e tem mudanças também associadas à transição vítrea, que também indicam uma melhora nas propriedades do material. E tudo isso corrobora e auxilia na interpretação dos resultados de impedância eletroquímica, que indicam uma maior proteção para os compósitos contendo as argilas modificadas, as nanoestruturas modificadas, pois nesses gráficos de módulos de impedância por frequência, observa-se que, mesmo após um tempo de imersão de 3.600 horas, o módulo de impedância se mantém alto nos revestimentos contendo os líquidos iônicos, enquanto a resina pura ela tem uma queda abrupta e a cepiolita não modificada apresenta uma queda desde uma semana de imersão. Além disso, esse benefício do melhora das propriedades anticorrosivas também foi observado em uma condição onde há um dano na superfície do revestimento, no qual os materiais que apresentavam os líquidos iônicos, os híbridos formados entre a nanoargila e o líquido iônico, eles puderam, em alguns casos, interromper o processo corrosivo, e diminuindo um pouco do avanço da corrosão e mantendo a propriedade do material intacta. Então, diante disso, como conclusões, tem-se que a argila foi modificada e, em detrimento das diferentes características e estruturas, novas propriedades foram obtidas, com destaque ao líquido iônico 3, baseado no carboxilato, e dessa forma expõe-se aqui uma nova fronteira para desenvolvimento de materiais autorreparantes e revestimentos anticorrosivos. Muito obrigado à comissão organizadora, os órgãos de fomento, CAPES e FAPERJ, os colegas de laboratório e a professora Bluma.